Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Conforme prometido, vamos fazer uma live falando sobre a participação do Gladson Acácio dos Santos na CPI das pirâmides ou das criptomoedas. E nós vamos repercutir agora com o Wilson de Souza, que é um cara que conhece bastante a empresa e tem acompanhado todo esse processo, e a gente vai tratar disso aqui agora, nessa live. O som tá saindo bem aí para você? Ô Felipe, tudo bem? Bom dia. O som tá bom aí? Manda um ok aí para mim. Vou convidar agora o Wilson. Deixa eu pedir aqui, pessoal. Tá. O som tá ok. Deixa eu chamar o Wilson aqui para participar comigo. Mandando o convite aqui. Vamos aguardar o Wilson entrar. Nós vamos... O Wilson é muito rápido. Já está entrando. Oi, irmão. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Tudo bem com você? Tudo na paz aí contigo? Tudo em paz. Uma alegria ter você aqui, sabendo da sua correria, sua agenda apertada. Você disponibilizou muito rapidamente um tempo para a gente repercutir a respeito da participação do Gladson na CPI. Primeiro, Sandro, eu queria te agradecer aí pelo convite. Você é um jornalista, você é um cara respeitado, um escritor, né? Com o seu livro aí, o Amor é uma Viagem. Parabenizar pelo trabalho que você fez aí também no Maranhão, né? Você esteve aí no Maranhão, todo o Nordeste aí. Sim. Tem um portal, é o portal brasilnordeste.com, não é isso? Exatamente. Convidar seus seguidores aí, que são muitos. Mandar um abraço para todos vocês aí e as pessoas que nos acompanham aí. Obrigado. Muito bom dia para todo mundo. Na verdade, eu estou numa correria aqui, eu estou em trânsito, né? Eu parei aqui realmente para a gente falar. Eu estou no Rio hoje, estou descendo agora para a cidade de Macaé. E, enfim, vou dar uma rodada no interior do estado aí, a trabalho. Mas é sempre um prazer a gente estar aqui falando aí sobre, principalmente, com as pessoas que estão conosco aí, né, nos acompanhando nessa trágica história, né, que vem acontecendo aí com a empresa GAS. E tivemos a oportunidade de escutar o CEO da empresa nessa CPI aí. Sim. Enfim, estamos aqui para trocar essa ideia. O que você quer saber, meu amigo? Fala comigo. Pois é, eu quero falar com você. Tem alguns pontos que você já falou exaustivamente em vários canais, mas eu quero me ater agora à questão da participação do Gladson nessa CPI. Primeiro, a importância, né, da CPI ter dado a oportunidade do cara falar, entre aspas, livremente, não está livremente porque estava preso, mas pôde falar o que ele quis falar, né, pela primeira vez, depois de quase 2 anos preso, sem ter uma condenação, sem ter provas cabais em relação ao que ele está sendo acusado. Então, como é que você vê, né, essa oportunidade do Gladson ter tido de falar abertamente a todas as pessoas? Bom, Sandro, vamos lá. Eu tenho 2 pontos de vista com relação a essa participação do Gladson na CPI. Se você observar, o nome da CPI, ela é CPI para tratar em busca das pirâmides financeiras e das empresas que lesaram seus clientes, né? Então, teoricamente, Gladson não teria nem que participar dessa CPI, até porque não foi provado que ele é uma pirâmide financeira e ele também não lesou nenhum cliente. A empresa foi paralisada, né? Mas, vamos lá, foi uma oportunidade dele aparecer, sim, né? Eu, particularmente, aqui, é uma opinião minha, eu achei precipitado, né, porque ele foi o primeiro a aparecer numa CPI que está investigando empresas que, no caso, não é nem a dele, né? Eu acho que ele poderia ter sido convocado mais para o final, ele vê quais realmente são as intenções, né, que a CPI está buscando. O próprio relator, como presidente da CPI, falou que ia chamar órgãos, né, CVM, Bacen, né, para estar falando lá na CPI sobre as fraudes financeiras. E, de repente, Gladson aparece, né, como o primeiro aí, né, como uma cobaia, né, ali foi jogado ali naquela situação. Mas, assim, Sandro, o Gladson é uma pessoa diferenciada, né?
Gladson, ele realmente se comportou muito bem, né, apesar de todas as agressões sofridas naquele momento ali na CPI. O presidente da CPI, que é o deputado Áureo Ribeiro, assim como o relator, tiveram um respeito maior pela condição dele, tanto é que abriu o espaço para ele poder falar, né, dentro das condições que ele está lá no presídio de segurança máxima, e a gente ficou feliz, por um lado, em escutar Gladson, porque a gente percebe que ele está na sua sanidade mental ainda em dia, apesar de 2 anos trancado, né, hoje, né, dentro de um presídio de segurança máxima, que a gente até hoje não entende o porquê disso tudo, mas ele ainda está falando, está com discernimento, e realmente a gente percebe, né, o controle emocional dele e realmente o conhecimento que ele tem nesse funil desse negócio chamado criptomoedas. Né? Então, assim, ele abriu ali essa condição para ele falar, né? Particularmente, volto a falar para você, eu achei muito precipitado o momento, que eu acho que deveria andar a CPI para depois ele observar tudo e ver, porque Câmara dos Deputados, eu conheço bem, trabalhei na casa, e a gente está falando de um sistema, né? A gente está falando aí, tem um filme chamado Mecanismo, né, que está aí na Netflix aí, e a gente percebe que aquilo ali tudo é tendencioso. Então, eu tenho minhas ressalvas a fazer com relação a isso. Opa, deixa eu pegar esse gancho aí, então. É bom falar com quem sabe, porque facilita o nosso trabalho aqui do jornalista. Wilson, você tocou em alguns pontos aí, mas dois que eu considero assim que são fundamentais. Primeiro, a intenção da CPI, né? Ficou claro que alguns deputados ali, uns 2, pelo menos, que eu até anotei aqui o nome, foram ali claramente para tentar denegrir a imagem do Gladson, para tentar esculhambar o cara. Ainda bem que o Gladson é um negão diferenciado, né? É um cara que a história vai mostrar que esse rapaz ele tentou implantar um trabalho revolucionário e que o sistema está tentando estrangular ele. Tem um deputado lá de Roraima, Zé Haroldo, do PSD. Esse cidadão teve 10 mil e poucos votos, ganhou para deputado federal, porque ele já é filho de deputado federal. O Gladson teve praticamente 4 vezes o número de votos que esse cidadão teve. E ele chegou lá e disse que o Gladson é o maior criminoso de todos os tempos no Brasil. Agora eu pergunto a você, ele teria conhecimento de alguma coisa a respeito do mercado? Porque ele depois foi cobrar do Gladson, aliás, o Gladson deu até uma aula nele, porque ele foi cobrar do Gladson certificação, se o Gladson tinha certificado, e o Gladson disse, mas não existe certificação para o mercado. Ele falou, não, mas eu sei que não tem. Se sabe que não tem, por que está perguntando que tem? E só para não ficar confusa aqui a minha pergunta para você, Wilson, eu vou te perguntar o seguinte. Você sabe que você trabalhou na Câmara dos Deputados, que às vezes existe aquela indicação cruzada. O cara não pode nomear o parente, não pode nomear o amigo, ele nomeia no gabinete do amigo e o outro faz a mesma coisa. Será que nesse caso, esse deputado que veio lá de Roraima não está cumprindo aí o papel de algum deputado que é de alguma instituição, que tem interesse na situação, mas que não pode aparecer, e aí o cara vem lá do nada, sem ter nenhuma informação, simplesmente para esculhambar o cidadão? Ô, Sandro, eu até fiz uma anotação aqui, que isso que a gente vai falar aqui é muito sério e é muito importante. O que houve naquela CPI, tirando os dois que iniciaram, que é o presidente da CPI, que tratou Gladson com respeito dentro das condições de fazer as perguntas, e o próprio relator, esses outros cidadãos aí, houve uma quebra de decoro. Na verdade, houve uma quebra. Eu até anotei aqui, a gente não pode usar uma CPI como órgão acusador. Entendeu? Eles fizeram a CPI como órgão acusador como se fosse algo para antecipar a condenação de Gladson. Entendeu? A CPI não é para isso, né? E, assim, foi completamente... Outra coisa, foi muito absurdo eles trazerem a situação ali numa CPI que investiga crimes financeiros. Eles vieram e relataram a outra condição dos homicídios, né? Que Gladson está sendo investigado por homicídio. Ou seja, eles trouxeram uma pauta que não faz sentido. Ou seja, ali são... volto a falar, que eu falei no início. Gladson não era nem para estar falando ali, porque ele trata-se de uma CPI para investigar pirâmides financeiras. Gladson não é uma pirâmide financeira.
E ele ontem foi muito categórico nessa fala dele também. Então, assim, e eles trouxeram a pauta, esses deputados começaram a acusar ele com uma falta de decoro tremenda, e trouxeram outra só, mas você está sendo incriminado por crime. Então, atacaram a reputação dele, e isso tudo é para influenciar os julgadores. Então, assim, a gente tem que ter uma preocupação muito grande, porque eu, particularmente hoje, já fui a primeira pessoa a falar na CPI, mas eu já vou desprezar essa CPI. Você imagina o que vem a ser um relatório final de uma CPI dessa, sendo que uma pessoa que está presa, existe um processo de investigação aberto no judiciário. Aí entra parlamentares, completamente, eu falo aqui para você, e eu não tenho medo de falar isso, não conhecem do mercado. Os caras não sabem o que estão falando. Quando as pessoas, a gente fala, eu sempre falo isso com muito cuidado, gente, calma, que Glácio não vai lá para dar aula, o Glácio vai para depor. Mas, literalmente, ele dá aula. Porque você vê as perguntas que os parlamentares fazem e sem dentro de causa. Só que, o que vai ser isso uma CPI dessa? Que uma CPI dessa vai ter uma situação que está tratando do mercado financeiro, eles estão falando de CPI. Outra CPI para tratar da questão criminal. Então, assim, eles se perdem, a gente vê a intenção maldosa nesse sentido aqui e o despreparo desses parlamentares. Ô, Sandro, eu vou mais além. Existe uma palavra chamada conspiração. A gente que estuda história, a gente que... eu sou como economista, a gente tem vários relatos para trás. Eu não sei se você já ouviu falar num advogado chamado, até anotei o nome dele aqui, Mark Lane. Mark Lane, ele foi um advogado de defesa do cara que matou o Luther King. Ele que foi o advogado de defesa. E, na sequência, ele também fez várias teorias de conspiração que fizeram para poder matar John Kennedy. Então, assim, quando a gente fala numa conspiração de um judiciário, a gente está falando de uma coisa muito séria, porque o judiciário tem as procuradorias, tem os tribunais, tem o próprio Ministério da Justiça. Então, é um conjunto de órgãos que estão unidos ali. Aí quando você parte para a Casa do Povo, teoricamente, onde a preocupação dos deputados, da Câmara dos Deputados, deveria ser com as famílias, com os clientes que estão aqui, aí eles abrem uma CPI de uma forma inquisitiva, vamos acusar o cara aqui, vamos massacrar o cara, e Glácio ainda o Glácio ainda teve a hombridade de ficar calmo. Teve uma hora ali que teve um calor mais profundo, que eles falavam junto ali. Eu fiquei muito tenso, com isso tudo, porque, volto a falar, eu conheço a casa. E tudo, sabe a velha máxima americana, tudo que você disser será usado contra você no tribunal? Isso a máxima, um clichê dos filmes americanos. Então ali é mais ou menos aquilo. Então a minha preocupação era qualquer palavra mal colocada dele, ou interpretações, para gerar um desconforto para todos nós. Quando um deputado quando o Glácio falou, não, eu quero pagar as pessoas, eu quero que a empresa volte, e o cara falar, isso nunca vai acontecer, você está delirando. Aliás, um deputado do Rio de Janeiro, que passa a vida inteira pendurado aí em coisa pública, que deveria estar interessado em fazer justiça ao Estado do Rio de Janeiro. Aliás, ele mesmo declarou que quando a empresa parou de funcionar, Cabo Frio ruiu. Eu lembro que, à época, o ex-prefeito de Cabo Frio chegou a declarar, falou, essa empresa era positiva aqui para a cidade, movimentava o recurso. E ao invés dele se preocupar em dizer para a justiça, olha, dá a oportunidade do rapaz pagar, ele quer que o rapaz dê a chave do cofre para as pessoas que já saquearam o cofre. Quer dizer que a justiça vai lá, entra na casa do cidadão, rouba o cofre e depois o cara quer a chave do cofre, é isso? Ao invés de devolver o cofre para o dono pagar, fazer a distribuição que o cara está dizendo que quer fazer, eles querem a chave do cofre. E o deputado ainda vai dizer, e o deputado que participou da construção da norma, eu acho que ele deve ter votado aí, sobre a nova legislação, a primeira legislação a respeito de cripto, ao invés de ele dizer assim, não, a gente vai ajudar essa empresa a se enquadrar na lei para voltar a restaurações. Ele diz que o cara está delirando. Então, eu concordo com você nesse ponto de que a pessoa já vai para lá de uma forma tendenciosa. Agora, eu quero aproveitar, Wilson, e chamar a atenção da sua audiência para dizer o seguinte. Por um lado, foi muito positivo o Gladys ter participado dessa CPI, porque as pessoas vão ter agora a oportunidade de pegar o nome desses deputados que estão na CPI, os seus e-mails,
e dá a sua versão, a versão do povo. Você sabe que aquela casa funciona também por conta da pressão popular. Então é muito importante que todos os clientes de Aécio hoje digam o que queiram dizer a esses parlamentares, né? Mas eu vou devolver a palavra para você, chamando aqui a atenção que teve um deputado que quis associar o Gladys, a esposa dele, ao PCC. Então, assim, a gente parte do princípio seguinte, existe já ali, já inicia uma CPI sem credibilidade zero. Porque, primeiro, Gladys está sendo julgado pelo judiciário. Não houve condenação, não houve nada ainda que pudesse incriminar ele, não só na parte do CPF dele, como também na parte CNPJ da empresa. Aí chegam parlamentares com um despreparo total, acusando, né, trazendo uma situação de crime que não tem nada a ver com aquela CPI. Então, assim, esse despreparo desses parlamentares vai condicionar a todos nós, né? Aí o Brasil inteiro assistiu aquela inquisição ali, né? Um preconceito contra o negro. O deputado fala, mas qual é a sua formação? O que você tem? O Gladson falava, não, eu aprendi com meus erros. Julgando, né? Falando que ele estava mentindo, que como assim você vê o deboche das pessoas, porque um negro, um ex-garçom não pode ficar rico, um ex-garçom não pode ficar milionário ou bilionário, ou seja, assim, então eles se sentem afrontados com essa situação por pura falta de conhecimento. Então, assim, eu volto a falar com você, eu já não esperava coisa boa da CPI. E agora, menos ainda, porque gera uma total descredibilidade. Eu acho que é um custo que uma casa parlamentar, como a Câmara dos Deputados, vai ter, entendeu? O que vai vir desse relatório final? Se os deputados estão ali para acusar, não precisa. O Gladson tem que estar, o depoimento dele, no judiciário. Ali ele tem que ter a palavra dele para falar. Mas como você falou, foi uma oportunidade para Gladson poder falar. Todos nós, eu como cliente, a gente estava ansioso. Eu confesso a você que eu estava muito tenso por saber que isso iria acontecer. Porque eu sei que aquela casa ali não chamou ele porque ele é bonito, porque ele fez um trabalho bacana, porque ele foi um diferencial na economia do país, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Não, chamou ele para poder, né, ali, categoricamente, preconceito, racismo, falta de decoro, tudo aconteceu nessa exposição de Gladys. E a gente fica aqui a pensar, Sandro, o que vai acontecer daqui para frente, né? A imprensa sempre detonou a GAS, né? Então, assim, de fato, existe uma conspiração, né? De fato, existe algo que é para prejudicar não só a GS Consultoria, como para nos prejudicar, a todos nós clientes. Como que eu vou levar um cara hoje, né, que movimentou o dinheiro que ele movimentou, ajudou outras pessoas que ele ajudou. E eu, como uma casa legislativa, que estou ali representando o povo, eles não falaram nada para o povo, né? Tipo assim, o que eles falaram é o seguinte, você é um criminoso. Né? E a gente que está do outro lado, que conhece a história, que conhece todo o legado da GS, todo o legado de Gladys, eu costumo falar o seguinte, Sandro, se Gladys cometeu erros, entendeu? Se ele cometeu erros, ele vai pagar pelos erros dele. Eu acho que ele já está há 2 anos, né, trancado numa condição que a gente sabe que é o sistema penitenciário brasileiro, em condições subhumanas. Né? Por isso que eu falo, eu fiquei feliz em ver ele falar, por ver o emocional dele, ele ainda está, né, muito bem, né, como as pessoas estão falando aqui também, que ele deu aula, realmente ele deu aula e as pessoas são muito despreparadas dentro do Congresso. Mas existe hoje uma preocupação com o futuro. O que vai acontecer? Qual é a tendência de uma CPI dessa? Isso será que vai afetar a condição do judiciário num provável julgamento de Gladys? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar juntos, unidos. Eu aproveito aqui também essa oportunidade para poder as pessoas estarem juntas, entendeu? Existe muito ataque de todos os lados, a gente sempre está aqui, a gente não defende A, a gente não defende B, a gente, né, quem escolhe os advogados é Gladson, a gente está aqui num papel de defender uma causa, a gente está aqui num papel de nos ajudar, a gente está aqui num papel de tentar fazer o máximo com que essa situação se resolva, né? Eu aqui em Brasília, Sandro, lógico, eu sou apenas um cliente, mas a gente tem contato, a gente tenta falar com as pessoas, a gente tenta estar aqui com as autoridades, a gente tenta explicar. Quando eu vou falar de GAS com alguém, é o faraó, é a pirâmide, pô, esse cara lesou a vítima, então a gente sempre vem contando toda uma história, pô, não é isso que aconteceu, a empresa foi paralisada. Então, assim, quando o Gladson ele fala, você vê que a imprensa depois da CPI já deu umas porradas nele, né? Falando, ele está acusando a Polícia Federal, ele está acusando. Não é que ele está acusando a Polícia Federal, é um fato.
A Polícia Federal fez a operação cripto e paralisou a empresa. Isso é um fato. Sim. Não tem história nisso aí. Né? Você tocou... Não, você tocou no ponto... Sim. Só para fechar isso aqui. Então, assim, as pessoas... volto para as pessoas assim... você está defendendo o doutor Davi, você está defendendo alguma coisa... Eu não estou defendendo o advogado. Os advogados estão lá para poder fazer o papel deles. Tinha 2 advogados no caso. Tinha uma senhora que estava lá com ele lá em Catanduvas, estava o Davi aqui do outro lado. Eu até perguntei depois se eles poderiam intervir naquele depoimento, se eles poderiam, ou era só o depoente, por isso que eles falaram lá antes, enfim. A minha preocupação é os clientes. Claro, com a vida de Gladson, claro, porque se acontecer algo com ele lá, a gente também vai sofrer as consequências disso tudo. Então, assim, a gente tem que focar na solução dos problemas, entendeu? A gente tem que focar em parar de atacar as pessoas pessoalmente. Sabe o que está acontecendo, Moura? Muitas pessoas estão se processando. Amigos que eram amigos, né, há pouco tempo atrás, processando o outro. Então, assim, tá um desgaste que não vai levar a nada. É um desgaste desnecessário, um desgaste que a gente não precisa ter. Né? A gente já está sofrendo as consequências desse processo, né? Algumas pessoas mais, outras menos. Né? Eu, particularmente, eu vejo que uma preocupação muito grande com as pessoas com mais idade, com as crianças, aí, no caso do Arthurzinho, lá de Armação dos Búzios, que é sempre uma referencial, pessoas que dependem, né, então, você tem uma saúde debilitada que depende de recursos para isso. Então, o que a gente pode fazer, a gente vem fazendo. Mas quando a gente vê uma casa do Congresso Nacional, né, uma casa que está lá para representar o povo, fazer o papel de uma inquisição dentro de uma CPI, da qual o instinto está falando assim, não, meu irmão, a gente está aqui para te ajudar. Como é que você pode voltar com a sua empresa? Já que você está falando como que você vai voltar com a sua empresa, Gladys, como é que você acha que pode ser isso? E deixar de falar sobre isso, né? Não ele falar, eu quero voltar com a empresa para poder pagar as pessoas, e o cara ri na cara dele. E o cara ri e fala, isso não vai acontecer nunca. Né? A população tem que ficar muito atenta para perceber o nível de demagogia de alguns deputados. Inclusive esse aí do Rio de Janeiro, que o Gladys chamou a atenção dele, ele diz assim, o que você pode fazer para que nós aqui da CPI possamos pagar algumas pessoas? O pessoal da CPI não tem que pagar nada, quem vai pagar é a empresa, e o dono da empresa disse que quer pagar. E o cara se coloca como que ele que vai ajudar a resolver o problema. Aliás, senhores deputados, se por acaso alguns dos senhores tiverem acesso a esse material, ou a sua assessoria, é muito simples os senhores ajudarem com que esse dinheiro volte à mão dos seus clientes, dos seus proprietários, dos seus donos. Que o senhor faça cumprir a legislação. Deixa a empresa se enquadrar na legislação e deixa o dono pagar. Você não tem que ir lá no dinheiro do cara, pegar o dinheiro e você pagar. Você não tem essa prerrogativa, entendeu? Aliás, uma outra coisa que vocês, deputados, têm que entender é o seguinte, porque toda hora vocês ficavam mandando o cara calar a boca, dizer que vocês que mandam. Vocês são apenas representantes do povo. Então vocês não são dono de nada. Vocês são pagos com dinheiro nosso. Somos nós que pagamos a mordomia de vocês. Todos nós, cidadãos brasileiros. E vocês, quando estão aí na Câmara dos Deputados, no mandato de deputado, vocês acham que vocês são dono do povo? Vocês são chefe do povo? Quer dizer que agora o poste mija no cachorro? Exatamente. Porque vocês estão aí para fazer aquilo que a população deseja que vocês façam. O que a população do Rio de Janeiro quer é o dinheiro de volta no bolso, não é o dinheiro na mão de vocês. Que se for parar na mão de vocês, a gente já sabe o que vai acontecer. A gente sabe o que acontece. Agora, Wilson, eu quero trazer aqui um ponto que você falou, que é a respeito do preconceito, que aquele deputado lá de Roraima, de 10 mil votos, sim, filho de deputado, é advogado, pelo que eu vi, é advogado. Ele sabe que ele não poderia estar chamando o cara de criminoso quando não existe nenhuma condenação em relação ao cidadão. Então, como você falou, ele faltou com decoro, ainda mais por ele ser um advogado, ele tem esse conhecimento. Mas eu quero trazer aqui, para que as pessoas fiquem atentas, como que esses caras são soberbos, é o seguinte. Ele, como você colocou, o Gladson é um garçom, não pode ficar rico. A maioria dos comerciantes nesse Brasil afora não são pessoas que têm nível superior. Sim. A maioria dos empreendedores país afora são pessoas que têm o ensino médio, a 4ª série, e são bem-sucedidos. Aliás, vamos lembrar aqui, o dono da Casa Bahia começou a vender panela porta a porta.
O Silvio Santos vendendo carnê do baú porta a porta. O Ratinho, que é um bilionário, não tem nível superior. Então o cara vem com esse deboche, como você bem colocou, né? Ofendendo a todos os cidadãos empreendedores desse país que não tem ensino superior, que não tem o certificado que ele pediu, mas que pagam as suas contas, que têm a sua dignidade e pagam, inclusive, a mordomia desses e alguns deputados emprestados que estão na Câmara dos Deputados. Né? Sandro, isso aí a gente já vem acompanhando, né, a questão política. Trabalho com isso há muitos anos, minha vida inteira. A gente conhece bons políticos, tem maus políticos, e tem político bem intencionado e tem político mal intencionado. A grande maioria hoje dessas pessoas, igual você falou, um cara que tem 10 mil votos, chega aqui em Brasília e quer bancar porque ele tem um mandato, que ele tem isso, que ele tem aquilo, que ele pode agredir as pessoas, que ele pode fazer e acontecer, faltando com o próprio decoro parlamentar, né, o próprio decoro da casa ali. E como eu falei, eles querem usar uma CPI como um órgão acusador. Isso não existe, entendeu? Isso realmente não existe, isso a gente tem que buscar aí para tomar as providências com relação a tudo que aconteceu nessa fala. E outra coisa, a pressão que foi feita no início, né, para ele foi assim, se você não falar agora, você não vai falar mais. Ou fala agora ou não fala mais. Então, colocou o Gladys ali numa situação, e o Gladys também querendo falar, porque ele também estava, né, angustiado para poder passar o recado dele para todos nós clientes também. Acabou falou muito bem, né, mas veio toda essa parte e a gente vai ver o que isso vai, esse desdobramento do que vai acontecer agora. Então, assim, a gente tem que estar atento, entendeu? A gente que tem, né, que está buscando uma solução disso, principalmente junto ao judiciário. Para mim, no meu ponto de vista, totalmente desacreditado essa CPI. Né? Num primeiro depoimento desse, já vim com acusações, com preconceito, com intolerância, mostra o despreparo dos parlamentares, não só para a CPI, mas o despreparo como político. Você tocou num ponto aí, você fala, tem muitos comerciantes que não têm ensino, tem muitos comerciantes, né, que não têm ensino. O que falta em nosso país, o Sandro, também, é um governo que tenha a visão de desenvolver a educação do nosso povo, desenvolver a educação do nosso país. Vai ter. Mas não vai ter. Quando a CPI entra, eu bati eles querem a população. Quando a CPI eles querem a população cada vez mais empobrecida culturalmente, para poder eles darem bolsa esmola e deixar o povo no voto na mão dele. Exatamente. E quando a CPI começou, eu fui contra. Eu fiz declarações minhas aqui contra, eu não acreditei que fosse acontecer uma CPI boa. No caso para a GAS, não seria bom, porque, volto a falar, o tema, a chamada da CPI já não é para o Gladson, né? Então, volto a falar, por que Gladson estava lá? Não, ele não tinha que estar lá. Entendeu? Foi uma oportunidade para ele falar, tudo bem, mas ali é uma CPI para tratar de pirâmides financeiras. Então, não foi provado que Gladys é pirâmide financeira, ele não tinha que estar lá. Mas você não acha que nesse aspecto, pelo menos ele deixou de uma forma cabal, claro, de que ele não é uma pirâmide? Até porque, se ele não opera no mercado de cripto, aliás, ele respondeu ao deputado, até um deputado novo aí do Rio de Janeiro, que ele disse, olha, a melhor pergunta, o dinheiro, a minha movimentação, ela é rastreável. Todas as operações que eu fiz de trader, né, tá lá. Então, assim, você não acha que por esse aspecto foi muito importante para que a gente pudesse... A fala de Gladson, eu volto a falar para você, Gladson é um cara diferenciado, né? Você vê que com toda a pressão que estava ali, ele conseguiu sair bem, com o respeito que ele teve com os parlamentares, chamando de Vossa Excelência, obrigado pela pergunta, muito boa a pergunta que você fez. Não foi a mesma condição que os parlamentares fizeram com ele. Ele, na condição que ele estava e que eles julgavam lá, porque ele não tem estudo, porque ele não tem certificação, ele demonstrou muito mais educação, muito mais respeito, não só pelos aqueles parlamentares que estavam lá que não mereciam todo esse respeito, mas com todos nós. Coisa que os parlamentares é que tinham que ter esse respeito, né? Não só pela população brasileira, como por própria pessoa que se dispôs a estar ali a falar, conforme eu falei, sem precisar, porque ele não é pirâmide. Mas, enfim, ele falou, passou o recado dele muito bem, e agora, Sandro, a minha preocupação sempre é o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer daqui para frente? Qual é a repercussão que eles vão dar para essa situação na condição de um processo que o Gladson está enfrentando hoje? Então, assim, a gente tem que ter realmente a preocupação com as pessoas, é muito válido, a gente tem que cobrar sim, tem que cobrar a defesa, tem que cobrar... O que vai ser feito?
como é que vai ser, como é que vai seguir daqui para frente? Então, assim, existe, né, por parte da Câmara dos Deputados, por parte dessa CPI, a gente já viu que não tem boas intenções. Não tem boa intenção. Por mais que eles falem ali, não, aqui a gente vai dar oportunidade, não. Ali foi uma inquisição. Você é um negro, você não pode estar rico, você não pode estar milionário, você é um criminoso, você cometeu crime, você é isso, você é aquilo. E ele não há condição de estar ali para poder falar e explicar a operação dele, tanto que o deputado perguntou como é que é feita a sua operação. Ele explicou categoricamente o que ele podia falar, ele falou. Aí eles querem me dar os nomes. Não pode, isso aí está no contrato, isso é um contrato de confiabilidade. Me dá os números. Não posso fazer isso, é a minha vida que está em jogo. Então, assim, eles quiseram, de alguma certa forma ali, provocar ele, né, mas ele se manteve tranquilo. Dentro ali, de alguns momentos teve uma certa alteração ali, mas de fato, Sandro, eu fico preocupado, né, daqui para frente o que vai acontecer. A gente espera, né, que realmente aí se apresente um novo cenário com relação a isso aí, principalmente com a questão da defesa de Gladson, né. Eu acho que Gladson ele tem que estar ciente do tamanho do problema que ele está, ele sabe disso, né, tanto é que ele fala com propriedade lá e ele quis dentro da forma como ele se coloca, explicar. Né? Mas toda vez que ele explicava, os caras rebatiam, dizendo que ele era um mentiroso, dizendo que ele era isso, que era aquilo. Então, é zero a confiabilidade de uma CPI dessa. Então, eu fui contra no início, vou ser contra a CPI até o final, e eu vi ali um total despreparo dos parlamentares, um total não conhece nada do mercado, né? Talvez ali o que ainda tenha um pouco de conhecimento é o deputado Áureo Ribeiro, porque ele que provocou a CPI, ele fez a lei, né? O projeto de lei lá das regulamentações, então ele deve ter estudado sobre o assunto, mas os outros deputados é uma incapacidade de tentar discutir algo nesse sentido que não faz sentido. Uma CPI, eles abrem uma CPI para discutir uma coisa que os deputados não sabem o que é. Então, vão ficar ali enxugando gelo ali e fazendo pior, incriminando pessoas que nem teve condenação no judiciário ainda, né? Você sabe o que vai acontecer no final da CPI? Eles geram um relatório. Toda CPI, quando acaba, gera um relatório, aí vai mandar para onde? Para o judiciário, onde já está sendo investigado o processo. Você lembra recentemente que teve a CPI da Covid? Foi aquele bafafá, foi guerra, deputado brigando com o outro, um xingando o outro. E eu te pergunto hoje, você sabe o que aconteceu? Nada. Um relatório foi gerado e ninguém mais falou de mais, ninguém mais tocou no assunto. Então, a CPI não pode ser um palanque para deputado. Não pode ser um palanque que está falando, estou defendendo os interesses do povo. Não, não é. Ali é um trabalho para eles fazerem para o povo, para a população brasileira, para a nação brasileira. E esses valores são investidos há muito tempo no país. É um judiciário com valor investido, é a parte política com valor investido, mas é o que eu falei, se não tiver educação, meu amigo, a gente vai ficar patinando nessa lama aí por muito tempo. Principalmente, o que eu bato na tecla, se a CPI fosse focada e séria, ela já estaria falando hoje, chamando o ministro da Educação, ministro, nós temos que levar a educação financeira para as escolas. Ministro, então esse debate já tinha que estar começando, não começar da forma como começaram uma CPI, trazendo o depoimento de uma pessoa, para eles ficarem lá acusando, com falta de decoro, enfim, tudo que a gente já falou aqui. É verdade. Wilson, eu sei que você está com o seu tempo apertado, mas eu vou fazer uma pergunta que é muito na tua área, para você trazer luz ao assunto. E antes eu quero aqui agradecer a todas as pessoas, principalmente são os teus seguidores que estão aqui, acompanhando a gente. Quero agradecer a cada um de vocês e dizer que depois vou tentar estar respondendo, o Wilson também vai poder de alguma forma, se bem que muita coisa o Wilson já respondeu. Eu vou estar interagindo com vocês. Não estou falando aqui no momento para a gente não perder o nosso raciocínio. Wilson, duas coisas, né, que eu queria para finalizar aqui com você. Primeiro, que quando fazem essas acusações do Gladson de ter lesado as pessoas, ter dado golpe, todo mundo sabe que até o Gladson preso continuou pagando, até que tenha vindo uma ordem para fechar tudo, trancar tudo, e aí sim foi o caos. Todo mundo sabe disso. Mas o desgaste financeiro, o sofrimento de cada um vai levando, às vezes, a gente a ouvir outras vozes, né? E dentro do próprio movimento da GAS, tem algumas pessoas que eu admiro, não vou falar aqui, acompanho desde sempre, mas a gente vai vendo que daqui a pouco cada um puxa para o lado, como você falou. Eu quero até te parabenizar,
pelo fato de você, às vezes, divergir politicamente, você até tentou ser candidato, o Gladson veio, você se recolheu e tal, mas se você se manteve firme a um princípio, olha, se a gente não se mantiver unidos aqui, todo mundo vai se ferrar. Aliás, existe um princípio bíblico que é reino dividido não permanece, não subsiste. Exatamente. E tem algumas pessoas aí que são tem até algumas pessoas aí que são cristãs, que fazem live, abrindo a live, falando em nome de Deus, e não sabe desse princípio. Você não sabe, doutor, que se dividir vai rachar, ou você agora vai ser contra a palavra que você mesmo prega. Não tem como, amigo. Se você for contra esse princípio, está todo mundo lascado. Então não é defender o Gladson ou a Mireles, é defender que a justiça seja feita. É como aconteceu lá no Plano Collor, que o governo foi lá, saqueou o dinheiro de todo mundo. Exatamente. Saqueou o dinheiro de todo mundo. Então, qual é agora o propósito? Espera aí, vamos voltar o dinheiro. Não interessa se o gerente do banco era ruim, se o banco não fazia propaganda direito, se o banco... Não, agora o que importa é que o governo saqueou o dinheiro. Agora é a mesma coisa, não importa o que acontecia com a pessoa física do Gladson ou da Mireles. Agora é a justiça devolver o dinheiro e a autorização, porque o Gladson foi muito claro. Ele falou assim, quando perguntado, como é que você vai fazer para pagar? Ele falou simples, desbloqueia as minhas contas e deixa eu ter acesso à minha conta que eu pago a todo mundo. Será que tem que desenhar? Exatamente. Tem que desenhar? O cara falou, devolve o meu acesso às contas e deixa eu operar. Agora, pô, você quer que eu dê a senha para vocês me matarem aqui dentro do presídio? E depois é complicado. um acidente? Sandro, você Entendeu? toca no assunto aí, mas, com relação sim, só a essa parte das pessoas. É muito difícil hoje você falar com as pessoas que entraram por último na GS, né? As pessoas que entraram no último ano, vamos dizer assim, pessoas que entraram 3 meses antes da operação. Essas pessoas, elas não conhecem a GS, elas não ficaram muito tempo na GS. Então, existem pessoas divididas dentro desse processo que realmente se sentem lesadas porque eu recebi 1 mês, eu recebi 2 meses. Então, o discurso dessas pessoas realmente é diferente do discurso das pessoas que, né, já estão há mais tempo na empresa e tal. Então, assim, com relação às divergências, particularmente... Mas, Wilson, só para pegar... Wilson, só esse ponto. Mas todos nós concordamos que essas pessoas estão no prejuízo e foram lesadas. Elas só têm que entender que elas não foram lesadas pelo Gladson. Se o Gladson tivesse sumido com o dinheiro, igual outras pessoas fizeram, inclusive pirâmides fizeram, é uma coisa, mas não foi o caso. O dinheiro está lá, e ele disse, o dinheiro está lá, está na Exchange, está na plataforma, eu só não vou dar a senha. E ele está certo, eu também não daria. Senão eu vou matar o cara, pô. Entendeu? Se ele der a senha, ele acaba com a vida dele, acaba com a vida de todo mundo aqui fora. Pô, infelizmente, vivemos num país onde não confiamos no judiciário. Infelizmente, a gente não confia no judiciário. Agora, eu não entendo por que os políticos, esses deputados da CPI, não pedem a senha do Cabral, que está condenado a 400 anos. Ele mesmo declarou, o senhor Sérgio Cabral, diante do juiz Breta, que ficou viciado em roubar palavras dele, e agora está aí desfilando com o blogzinho dele no Rio de Janeiro, e os senhores, os excelentíssimos deputados, um desses até que tentou humilhar o Gladson, foi secretário desse ex-governador. Por que não pede a senha dele nos paraísos fiscais para devolver o dinheiro ao Estado do Rio de Janeiro, que está falido aí, que está quebrado? Aí quer a senha do dinheiro, que está o dinheiro do povo, da população. Vocês estão de sacanagem com a cara de todos nós, cidadãos? Falou tudo. Agora você ia falando da... sacanagem, né? Não dá. O Rio de Janeiro hoje, assim, politicamente falando, é uma vergonha. Você nota que os últimos governadores todos foram presos, né? Todos foram presos. E aí vai um cidadão desse lá para dentro de uma CPI acusar alguém que estava fazendo certo, né? Alguém que estava pagando. Exatamente. Você... Exatamente. E da onde? Qual é o teu berço? Você veio da onde, irmão? Então, assim, realmente é o que eu falo. Mudou os valores. Agora o poste está mediando um cachorro e inverteu tudo. Inverteu tudo. Aliás, esse deputado do Rio de Janeiro que tentou humilhar o Gladson era secretário de transporte aí do Rio de Janeiro, quando o bonde lá de Santa Teresa descarrilhou, matou gente, e até hoje não explicou o porquê daquilo lá. Bonde que não fazia manutenção porque desviava o dinheiro, até hoje não explicou. Eles acham que a gente esquece disso tudo. É isso aí. Eles acham que esquece
faço isso tudo. Aí quer pousar de bonzinho. Mas vamos voltar para o nosso quadrado aqui, senão a gente se perde com esses caras. Eu ia dizer o seguinte, Wilson, olha, aquele deputado lá de Roraima, que aliás eu vou, através do meu portal, eu vou tentar entrevistar esse deputado, já que ele é formado em Direito, em Economia. Não, assim, agora eu vou entrar tem na tua... 3 certificação disso. CPA 10, CPA 20. Mas eu fui ver, ele nunca trabalhou em lugar nenhum, a não ser numa instituição pública lá de Roraima. Ele nunca trabalhou em lugar nenhum, a não ser numa instituição pública de Roraima, que provavelmente foi o pai dele, deputado, que arrumou para ele lá. Ele é um filhinho de papai engravatado. E chegou ali pegou o bonde andando ali, saiu falando alguma coisa achando que vai se dar bem. Agora, Wilson, deixa eu falar uma coisa para você. Por quê? Por que que no Brasil tem todos os tipos de jogos que lesam as pessoas? Todo mundo sabe que quem joga nesses bolão de loto fácil, lote difícil, mania não sei das quantas, são milhões de pessoas botando dinheiro no cofre para ou 2 ou 3 ganhar uma merrequinha. Aí mais milhões jogam de novo. E no caso da GAS, era o contrário. As pessoas depositavam dinheiro para o Gladson movimentar. Ele ganhava esse dinheiro no mercado de cripto, não era no mercado nacional. Portanto, ele não estava tirando dinheiro do bolso da população. E aí a sua área, sim, por isso que eu estou entrando nessa área aqui. Porque quando os caras falam, mexeu com a economia popular. Não, mexeu ao contrário. Mexeu fomentando a economia popular. Ajudou a economia popular. Ele inverteu. Exato. Por quê? Porque o cara pegava da sua aposentadoria o dinheiro emprestado, 10 mil reais lá no banco, pagava 300 lá para o banco e ganhava 700, que o Gladson ia ganhar esse dinheiro no mercado de cripto. Exatamente. No mercado de cripto, para colocar aqui, não era isso? Exatamente. Exatamente. Assim, então, eu volto a falar para você, o que Gladson fez foi um feito que jamais foi visto no Brasil, né? Ele realmente criou um plano de negócio e teve sucesso no plano que ele projetou a ter, vinha tendo sucesso com isso, e isso incomodou muita gente. É o que você falou lá no início, o governo não quer que as pessoas tenham prosperidade, que as pessoas tenham educação, que as pessoas tenham nada. Eles querem que as pessoas sejam manipuladas, né? São massas pequenas que manipulam o resto do povo todo. Então, assim, eles não querem que venha um Gladson e fale assim, eu vou ajudar as pessoas. Você vê que na época da pandemia, né, onde todo mundo estava literalmente financeiramente acabado, Gladson segurou uma onda muito grande aí no estado do Rio de Janeiro. Né? A pandemia pegou depois da operação cripto para as pessoas da GAS. Mas naquele momento ali, as pessoas estavam ali e Gladson ali segurando a onda, bancando, com vários projetos sociais, ajudando as pessoas também. E você, quando vê um sistema paralisar isso, é porque faltou também o Sandro. Gladson, ele cresceu muito rápido, né? Durante 9 anos, ele vendeu, mas nos últimos 2 anos ele deu... Né, ele cresceu rapidamente. E quando você cresce uma empresa rapidamente, você precisa de pessoas preparadas do seu lado. Né? Você tem que ter um bom jurídico, você tem que ter um bom financeiro, você tem que ter um bom compliance. E o que ele já estava preparando para fazer quando surgiu a Operação Cripto. Né? Ele estava viajando para poder apresentar uma nova versão da GAS, um novo compliance para a GAS. Isso não deu tempo de acontecer. Mas o sistema não dá do tempo porque eles não querem que isso aconteça. Ele não quer ver o pobre evoluir. Então, o Gladson lá, como um bilionário na CPI daquela, os caras se sentem agredidos. Eles se sentem agredidos. Aliás, diplomas, alguém falou aqui, pelos seus diplomas comprados, entendeu? Muitos deles comprados, e o cara se sente agredido. Mas o que é isso? Olha aqui. Não, é mesmo. Você imagina... Vou trazer para a minha área aqui do jornalismo. Você imagina aquele cara lá da Globo, não vou falar o nome dele, todo mundo sabe, da bancada lá do Jornal Nacional. Quando um cara desse olha para um ratinho da vida e diz assim, eu estudei, eu fui para sei o quê, eu puxei saco do Roberto Marinho, e o ratinho é dono de não sei quantas emissoras de TV. Meu irmão, é o que aconteceu com esse negão. Que esse deputado de Roraima chamou... então temos um gênio aqui na CPI. Sim. Deputado Zé Haroldo, foi a única coisa que você disse que é verdade. Esse negrão aí da periferia de Cabo Frio é um gênio. Porque eu nunca vi, eu pesquisei, não tem empresas que não tenham a reclamação no Reclame Aqui. E a GAS
até o advento de ter todos os seus bens apreendidos e tal, não tinha uma única reclamação. Era para entrar no Guinness Book, senhor deputado. Então, esse negão é um gênio mesmo. Vocês teriam que beijar os pés dele mesmo. Agora, deixa eu só responder aqui. Eu me lembro muito bem, só pegando um gancho nisso aí, eu me lembro muito bem quando começou as manifestações aqui no Rio de Janeiro, né, a gente fez algumas manifestações na Justiça Federal, na Venezuela, na Rua Acre, e as pessoas vinham, né, na época, todo mundo muito unido ainda. E eu lembro que eu falei, em uma ocasião, por 2 vezes, que Gladys, se eu fosse presidente da República, Gladys seria o meu ministro da Economia. Né? Então, assim, muitas pessoas falam, é louco, esse cara... Falei, rapaz, você não sabe, quando você se trata de um gênio, irmão, não adianta, porque o cara vai estudar, vai tentar entender, mas ele não vai ter a visão que o gênio tem. Né? Então, assim, a gente hoje é redundante em falar sobre tudo que Gladson fez, porque, como o próprio Gladson falou, se eu falar aqui para as pessoas da GS, todo mundo já sabe quem eu sou e já sabe quem é a GS. Ele estava lá para falar para os deputados que, enfim, condenaram ele já antes da justiça condenar, os deputados já estavam condenando ele lá. Mas, no final, Sandro, assim, foi uma oportunidade, né, foi válido tudo que aconteceu lá, para todos nós aqui, clientes da GS. Eu acho que a palavra de Gladson foi um conforto para muita gente, né? Eu acho que ele ter se apresentado lúcido, se apresentar daquela forma educada, né, onde ele não teve o mesmo tratamento, mas a gente fica feliz em vê-lo saudável, né, e saber que ele está firme e forte, que ele está, né, ainda com o sonho dele de voltar com a empresa, o sonho dele de poder pagar todo mundo. Foi categoricamente falou que ele tem dinheiro para pagar todo mundo, que é uma preocupação de todos nós. Agora, a minha preocupação, como isso vai acontecer? Então, realmente, a gente tem que ter essa preocupação, tem que ter aí realmente uma preocupação de todo o jurídico, de todas essas pessoas que estão envolvidas nesse processo, para se unirem, para se juntarem, para juntar esforços, para poder realmente caminhar para uma situação boa. E eu volto a falar, se as pessoas estiverem unidas, as coisas melhoram. Se as pessoas estiverem desunidas, as coisas tendem a piorar. Eu falo, Sandro, a gente não está aqui para agradar todo mundo, eu nem tenho intenção de agradar todo mundo, ninguém não dá para agradar as pessoas. Nós estamos aqui, eu particularmente entrei, né, nessa situação lá atrás, há 2 anos atrás, um dos que iniciou toda essa conversa. Hoje a gente vê pessoas com opinião divergente, que fala palavras mal para você, que te coloca em situações de conflitos. Mas particularmente eu não me incomodo com essas pessoas, porque a gente vê muitas pessoas com outros interesses dentro do processo. Então, quando na verdade o nosso interesse maior é que a solução desse problema seja resolvida, porque são muitas famílias, Sandro. Eu não sei se você tem acesso, mas eu tenho a minha rede aqui, são muitas pessoas que estão com muita dificuldade. São muitas pessoas que estão sofrendo as consequências de uma forma muito drástica, de uma forma muito pesada. E assim, a gente fica triste quando vê uma casa, representação do povo, fazer o que ela fez naquela CPI. Mas, de todo no geral, foi válida a participação dele e vamos esperar, de fato, o que vai acontecer daqui para frente. A gente sempre torce para que aconteça o melhor. Né? A gente está aqui sempre à disposição para poder ajudar, para poder conversar. A gente sempre troca ideia aqui com o pastor, vendo muita gente falando aí, o pastor Ricardo Bandeira aí, que é um homem de Deus aí, é uma pessoa que realmente fala de Deus e age como uma atitude de Deus, que você falou. Falar de Deus é fácil, mas eu quero ver você agir. Né? Dentro dos templos está cheio de gente lá, orando ou rezando dentro das igrejas, mas agir como cristão é diferente. Você estender a sua mão, é você perdoar, é você ter compaixão, é você ter solidariedade. Então é isso que a gente espera das pessoas, que o povo brasileiro é solidário. O povo brasileiro ele tem compaixão. Então, guerras dentro de guerras, mesmo, não vai dar nada. A guerra foi feita para a morte. Né? Não existe guerra. Na guerra todos perdem. Na guerra todos perdem. Na guerra. Então, assim, o que eu venho aclamar a todos é que se fortaleçam na sua fé, se fortaleçam no equilíbrio, busquem também, é importante, Ricardo, as pessoas têm que virar a chave. Vou ficar esperando isso, a gente não sabe, esse é um processo complexo, é um processo que vai demorar, vai acontecer amanhã, não vai acontecer amanhã, a gente viu o que aconteceu ontem na CPI, vocês precisam caminhar, se acontecer, as coisas vão ser faladas, se acontecer, o que a gente puder fazer, a gente vai, mas virem a chave, vocês têm que trabalhar, vocês têm que buscar, porque muitas pessoas, eu vejo, muitas pessoas me ligam e falam, eu não sei o que eu faço, eu estou travado, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, e a gente sempre tenta ajudar.
com a palavra, dando uma orientação aqui, dando uma orientação ali. Hoje o mercado digital está aberto aí, muitas pessoas podem estar trabalhando, estar fazendo dinheiro aí, várias plataformas aí. Então, assim, é importante que as pessoas tenham esse discernimento, porque não vai acontecer amanhã, não vai acontecer daqui a um mês. Ah, pode haver algo extraordinário? Pode. É o que a gente espera que aconteça. Mas, se depender de um judiciário, se depender de uma CPI dessa, a gente sabe que vai ser um trabalho árduo, vai ser um trabalho tenso, vai ser um trabalho que a gente vai estar aí, né, sofrendo junto aí, mas virem a chave, meu pessoal. Virem a chave, porque a gente não pode ficar dependendo dessa situação. Quando sair, glória a Deus, amém, graças a Deus, né? Saiu para o Gladson, saiu, vai voltar à empresa, ou se não vai, o que ele vai fazer? Isso é um processo futuro. Então, enquanto isso, nós não podemos morrer, né? Nós temos uma vida para seguir. Particularmente, eu tenho 3 filhos, entendeu? Muita gente aqui são pai de família, muita gente tem família. E, assim, se ficar nessa expectativa, ou focado só nisso, né? A pessoa fica focada só nisso, aí acaba agredindo outras pessoas, tem o seu momento, tem dia que você não está bem, tem dia com uma palavra mal colocada que você vai interpretar de outra forma, e aí essa energia ruim, ela começa a pairar no meio das pessoas. Então a gente tem que refletir sobre isso, pedir sempre a proteção de Deus, né? Para a gente ter esse discernimento, para a gente poder não falar de Deus, ter atitudes com a palavra de Deus. É isso que é o mais importante. Meu amigo, eu te agradeço muito, muito aqui. Você hoje também aqui foi muito feliz em todas as colocações que você fez. Você é um jornalista renomado, é um escritor, um cara que eu respeito bastante. A gente vai ter outras oportunidades de estar falando aqui. Eu peço que as pessoas, né, acompanhem aí o seu Instagram que você está aí, você tem o seu pessoal, mas tem esse aqui é o do livro também. Né? Então, assim, esse aqui é o do livro, que eu tive um problemazinho técnico. O meu aproveita pessoal, as pessoas que estão aqui para... Sandro de Moura Oficial. Tem @Sandro de Moura Oficial, e tem esse aí que é o do livro dele também. Não deixe de ver que é uma leitura boa, uma leitura que fala de amor, é uma leitura que realmente faz a diferença na sua vida. Então, Sandro, te agradeço, tá bom? Pelas palavras aí, vamos cobrar. Eu que quero te agradecer. Vamos para cima desses deputados aí, Pedro. Vamos para cima deles, vamos embora. Vamos lá. Olha aqui, Wilson, antes de finalizar com você, te agradecer demais. Eu respeito muito a tua luta também, o teu trabalho, e quero também deixar aqui claro para os seus seguidores, né, para os meus que estão aqui, o seguinte: mais uma falácia que a gente precisa desmistificar desses caras é o seguinte: quando eles vêm e falam assim, mas você paga 10%, ninguém consegue pagar 10%. Todos nós, cidadãos brasileiros, pagamos mais do que 10% para várias instituições. O cartão de crédito, a taxa de juros anual é de 400% ao ano. Está no extrato. Veja bem, você que está acompanhando a gente aqui, está no seu extrato do cartão de crédito. Deve estar em torno de 400% ao ano a taxa de juros do cartão de crédito. Então não precisa ser um gênio matemático para dizer que vai passar de 30%, né, a taxa ao mês, quando os juros compostos, mais taxa disso, de IOF, disso, daquilo outro, de multa, de não sei do que. Então, por que o cidadão brasileiro pode pagar 16%, 18%, 12%, taxa Selic 13,5% e não pode ganhar 10%? Por uma razão muito simples: o opressor jamais vai dar liberdade ao oprimido. Nós podemos pagar para eles 14%, 15%, 16%, 18%, 20%, mas ele não pode pagar para a gente. O seu dinheiro na poupança rende 0,5%, mas vai pegar dinheiro emprestado lá no banco para ver se ele vai te emprestar 0,5%. É aquela velha máxima, que nós somos escravos do sistema. Eles permanecem, todos nós, escravos do sistema monetário. Você é escravo, a pessoa entra no cheque especial, daqui a pouco ela não consegue mais sair. A pessoa tem um cartão de crédito para facilitar a vida dela, mas ela está pagando 300% nesse cartão de crédito. Então, assim, isso entra ano, sai ano, a gente está brigando aí com a economia, com a taxa Selic lá em cima. Agora vai baixar isso, vai baixar aquilo. Não abaixa, eles fazem uma troca. Ele abaixa aqui, você vê que essa reforma tributária agora aí, né, ela entra numa pauta, uma coisa importante aberta para o país, mas estão trocando 6 por meia dúzia. Nós vamos tirar o imposto aqui, mas o daqui a gente vai jogar para cá. Aí cria o imposto IVA, sobre bens e serviços. Por quem produz emprego nesse país são as empresas de bens e serviços. Ela sai de 5% e vai para 25%. Ou seja,
chove no molhado. Infelizmente, é um país que precisa de educação. Essa é a pauta que eu bato, é a pauta que eu sempre vou falar, e eu acho que a educação financeira tem que começar lá dentro da Câmara dos Deputados, para os caras aprenderem a fazer conta, e para poder, quando for abrir uma CPI, eles terem conhecimento de causa para poder debater sobre o assunto de igual para igual com o gênio que a gente acabou de falar aqui, que é o Gladson. Mas os caras são tão insensíveis que quando o Gladson disse que quando ele quis ser deputado, era para ele falar sobre o conhecimento de cripto e de como ganhar dinheiro com cripto, da tecnologia que está por trás do cripto, o deputado que fez a pergunta para ele falou, você falou e não disse nada. Quer dizer, na verdade, ele que não entendeu nada. Ele que não entendeu nada. Ele não sabe de nada, meu amigo. Mas é isso, meu irmão. Wilson, eu vou ter que pegar a estrada aqui agora. Gratidão a todos vocês, senhoras, senhores, jovens, todo mundo que estiveram conosco nessa live. Por favor, eu vou deixar gravado aqui, se vocês puderem, manda para alguém que você acha que tem interesse nessa live, tá bom? Aceite a minha gratidão. Wilson, muito obrigado. Aliás, eu quero fazer um protesto aqui. Tem gente aí do GAS que a gente tenta, até como imprensa, né, doutor Davi? Já tentei falar com o senhor algumas vezes, para o senhor dar a sua versão num portal imparcial. Agora vocês também reclamam de imprensa, mas vocês só gostam de falar aonde eles metem o pau em vocês. Está igual o Bolsonaro quando era presidente. Né? Então, assim, pô, tudo bem, eu não sou o William Bonner, mas eu também sou jornalista, eu também acesso, eu tenho a minha credencial para entrar no Palácio, no Senado, o convite está aberto para todos que querem falar. É isso, pô. Entendeu? Então, os senhores da GAS, tem outros grupinhos aí que eu falo, gente, eu também sou cliente, eu sou jornalista, mas eu sou. Os caras não falam, vocês também estão se colocando numa posição aí de redoma, né? Parece que vocês... Mas, enfim, Wilson, gratidão por sua gentileza, sua atenção. Gratidão a todos os seus seguidores. E até a próxima. Que Deus nos abençoe. Abençoe o Gladson. Guarde a vida dele. Livre ele da mão desses homens sanguinários. E que a gente possa voltar, né, com os nossos recursos, nas nossas carteiras. E que o Rio de Janeiro seja mais uma vez. E o Brasil abençoado. Tá bom, meu irmão? Gratidão. Tá bom, meu irmão. Eu te agradeço aí pelas suas palavras e mais uma vez pelo convite. Um abraço para todos que estão participando da live aí. E vamos nessa, vamos continuar a nossa luta aí. E, se Deus quiser, as coisas caminham para o melhor. Tá bom? Quando você retornar a Brasília, nós vamos fazer uma live lá da Câmara ou do Senado Federal. Combinado? Combinado. Eu devo estar aí na próxima semana, final da próxima semana, eu estou de volta em Brasília, tá bom? Um abraço, meu irmão. Fica com Deus. Um abraço a todos aí, tá bom? Fiquem com Deus e Deus nos abençoe. Vamos lutar até o final. Vamos embora. Tchau, pessoal. Até mais.